Você sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Você sabe por que um crente fala em línguas diferentes? Por que o crente é usado em revelação, em profecia? Você já foi na igreja e Deus falou contigo sobre toda a tua vida e você sentiu um alívio, você sentiu algo muito gostoso, muito bom? Você deu graças a Deus porque você precisava ouvir uma palavra de consolo dentro daquela tua realidade, daquela tua luta, daquele desespero? Você acredita no Espírito Santo? Você aceitou Jesus? Ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Ainda não foi revertido, cheio do Espírito Santo? Você sabe o que realmente é o Espírito Santo? Muitos criticam o dom do Espírito, muitos criticam o dom de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a qual o próprio Satanás tem copiado para denegrir a imagem do Espírito Santo. Você quer aprender o que é ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, manifestar os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito na tua vida? Eu também quero trazer um vídeo para vocês, um vídeo que fala sobre os dons do Espírito Santo. Cessaram ou não cessaram? Ainda são existentes os dons do Espírito Santo? Então, se você quer entender o que é o batismo com o Espírito Santo, não passa esse vídeo. Veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia. Romanos capítulo 8, do versículo 8 e 9 diz: E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas, diz a Bíblia, no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A importância de ter o Espírito é que nos faz pertencentes a Deus. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus. Quem é da igreja placa A, da igreja placa B, quem é da religião A, da religião B, mas não tem o Espírito de Cristo, não adianta nada. Tem que ter o Espírito de Cristo, viver no Espírito dele. Jesus disse no Evangelho de João 14, mas o ajudador, quem? O ajudador. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar, para nos consolar. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. O que é que ele faz? Ele nos ensina. E o que ele está fazendo aqui para ti é ensinando você. Ele vos ensinará todas as coisas. É ele que levanta pessoas, professores de escola dominical, pregadores, ensinadores, mestres, teólogos. É ele quem levanta, porque ele tem a função de ensinar. Ele nos ensina todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos convence. É ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, olha só, o tema do nosso vídeo é o batismo no Espírito Santo, a promessa que transforma o crente e a igreja, uma pregação pentecostal carismática. A intenção do meu vídeo não é ganhar like, não é ganhar engajamento, não. Se você quiser deixar o like, deixa o like aí, deixa o comentário, compartilha, segue a gente. Mas os meus vídeos são longos. Por quê? Porque ele tem a intenção de abençoar a tua vida. Eu não tenho a intenção de ganhar dinheiro em cima disso. Eu tenho a intenção de que você aprenda mais da palavra de Deus. E nesse vídeo aqui, que você seja íntimo do Espírito Santo. Não adianta estar na igreja, não adianta dizer que é servo de Deus, não adianta dizer que canta, que prega, que faz a obra, que ajuda, que contribui, que coopera, que é ativo na igreja. Se não está no Espírito dele, não é dele. E vamos ver tudo sobre o batismo no Espírito Santo. Qual a função do Espírito Santo na vida do crente? É o que a gente vai ver a partir de agora. O nosso texto base é Atos capítulo 1, do versículo 4 e 5, e o versículo 8, e capítulo 2 de Atos, versículo 1 e 4, e 1 Coríntios 12, versículo 13, e Efésios 5, 18. Se você tem a Bíblia, pega a tua Bíblia sagrada e vamos ver o que diz Atos capítulo 4 do versículo 5. Antes da gente entrar diretamente no estudo, precisamos entender bem a palavra de Deus. Diz assim mesmo, Atos capítulo 1 do versículo 4 e 5, diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Preste bem atenção. Estamos trazendo aqui argumentos de grandes estudiosos como James Dunn. Para quem não sabe o que é James Dunn, ele escreveu essa magna obra aqui em 3 volumes, eu tenho 2 aqui. Ele escreveu muitas outras obras, você pode pesquisar aí.
Ele não era pentecostal, mas ele aplaudiu o que os pentecostais fizeram. Você vai ver nesse vídeo aqui como ele é a favor da doutrina carismática do Espírito Santo na vida do crente. Vamos também trazer insights, comentários de Craig Skinner, grande estudioso. Inclusive, foi ele quem escreveu este comentário aqui, ó, histórico-cultural do Novo Testamento. Pentecostal, sabe, de renome, professor e biblista, estudioso histórico. Também vamos ter insights aqui e comentários de Gordon DeFee, grande estudioso pentecostal. Essa doutrina, este vídeo é para você que acredita no Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo e almeja viver no Espírito, receber este Espírito e ser uma bênção na mão do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ver o que é que fala a Bíblia também em 1 Coríntios. Se você está com a Bíblia aí, pega a tua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 13, diz assim: Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Efésios capítulo 5, se você tem a Bíblia, pega lá, abra em Efésios capítulo 5, do versículo 18, vamos ver o que é que diz essa passagem da Bíblia. No versículo 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você percebe que é imperativo, né? É imperativo ser cheio do Espírito Santo. É uma ordenança, uma exigência bíblica do céu para mim e para a tua vida, sermos cheios do Espírito Santo. O tema é o batismo no Espírito Santo como experiência real e transformadora e missionária na vida do crente e na comunidade da fé. Quero ressaltar que James Dunn, a qual vamos ouvir muito falar dele aqui, não era pentecostal, mas como ele via na doutrina pentecostal um brilho, uma luz, uma graça, que vamos ver a seguir no próprio vídeo, né? Redobre a sua atenção. Eu tenho certeza que Deus te colocou aqui para te abençoar. Não olhe para os números, sabe, do horário desse vídeo. Entregue o seu tempo, se organize, se concentre, porque Deus, meus irmãos e irmãs, Deus tem algo contigo. Há dentro de cada crente uma sede que a religiosidade mata, uma fome que a teologia morta não sacia, uma expectativa que a rotina eclesiástica não apaga. Jesus sabia disso quando, antes de subir aos céus, reuniu os seus discípulos. Ele disse algo que mudaria para sempre a história da igreja, assim como tem mudado a minha vida e quer mudar a tua vida também. Amém? Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5. Enquanto estava com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, de que vocês ouviram falar. Pois João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, na tradução da Bíblia A Mensagem de Eugene H. Peterson. Em seguida, olhe só, com a autoridade de quem conhece o desígnio de Deus para a sua igreja, Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você pode estar dizendo, mas você já leu essa passagem. Quero que isso fique impregnado na tua cabeça, para que você entenda que a doutrina carismática pentecostal não é uma ideia de crentes que dão cambalhota, viu? Hoje nós vamos mergulhar nessa verdade que é o coração pulsante do pentecostalismo, o batismo no Espírito Santo. Não como uma teoria, não como um dogma rígido, mas como a realidade viva e atuante do Espírito de Deus na vida do crente individual e na igreja como comunidade da fé. Primeiro, o que é o batismo no Espírito Santo? Você deve estar se perguntando o que é o batismo no Espírito Santo. A definição de James Dunn. Vamos ver como James Dunn, grande estudioso, grande biblista, grande teólogo renomado, já faleceu.
como ele via isso. O que é o batismo? Como ele descreveu, estudando e analisando todo o Novo Testamento, toda a doutrina do Novo Testamento. O renomado teólogo anglicano James Dunn, em sua obra seminal, Batismo no Espírito Santo, que é um reexame do Novo Testamento, que é o Baptism in the Holy Spirit, ou uma Re-Examination of the New Testament de 1970. Ele faz algo extraordinário. Embora tenha argumentado que o batismo no Espírito Santo faz parte da iniciação cristã, que é a conversão, ele elogiou abertamente os pentecostais por algo que o cristianismo tradicional havia perdido. Ele descreveu o seguinte, ele disse: contra o sacramentalismo mecânico do catolicismo extremo e a ortodoxia biblista morta do protestantismo extremo, os pentecostais, disse James Dunn, mudaram o foco de atenção para a experiência do Espírito. Preste bem atenção, para a experiência do Espírito. James Dunn, ele focou no que os pentecostais fizeram. Os pentecostais focaram na experiência e deram atenção à experiência do Espírito. Nosso exame das provas do Novo Testamento, diz James Dunn, mostrou que eles foram totalmente justificados nisto, que o Espírito, e particularmente o dom do Espírito, foi um fato de experiência na vida dos primeiros cristãos. Foi óbvio demais para exigir elaboração, fala James Dunn. Irmãos, isso é profundo, é muito além do que você ouviu eu dizer. Por quê? Porque Dunn, um dos maiores eruditos do Novo Testamento, reconheceu que os pentecostais estavam certos em uma coisa: a experiência do Espírito não é opcional, não é metáfora, não é psicologia, é realidade. Dunn também observou algo que fortalece a nossa fé pentecostal. Sempre que Lucas descreve o dom do Espírito, este é acompanhado e manifestado pela glossolalia. A glossolalia, que é o falar em línguas do grego, né? É da palavra glossolalia. Ele admitiu que na narrativa de Lucas, o falar em línguas é a prova física inicial do derramamento do Espírito. Em sua obra posterior, Jesus e o Espírito, a experiência carismática de Jesus e seus apóstolos, Dunn, ele aprofundou sua análise, mostrando que a experiência do Espírito no Novo Testamento não era uma abstração teológica, mas uma realidade vivenciada. Isso marcada por manifestações visíveis e audíveis. Isso não é dogmatismo nosso, irmãos. É honestidade exegética com o texto de Atos, como está sendo bastante honesto James Dunn. Segundo, a experiência real do Espírito. Você sabe qual é a experiência real do Espírito? Vamos ver insights de Gordon Defee, grande estudioso. O teólogo pentecostal Gordon Defee, em sua obra magna, A Presença Capacitadora de Deus, o Espírito Santo nas Cartas de Paulo, uma obra monumental de quase 1000 páginas, nos dá uma chave hermenêutica essencial. Fee argumenta o seguinte, ele diz: o Espírito Santo é a presença capacitadora de Deus, e que essa presença se manifesta tanto em formas ordinárias quanto extraordinárias. Fee alerta que aquele que lê Paulo, ou seja, aquele que lê as cartas do apóstolo Paulo de forma deficiente, é aquele que não reconhece que, para Paulo, a presença do Espírito como uma realidade viva foi a questão crucial para a vida cristã do início ao fim. Essa é a nossa herança pentecostal. Não estamos inventando experiências, estamos sendo fiéis ao que o apóstolo Paulo ensinou. Fee em Paulo, ele diz, o Gordon Defee, em Paulo, nas cartas de Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, que é um livro que ele escreve de 1996, uma versão condensada de sua obra maior, enfatiza 5 afirmações fundamentais sobre o Espírito de Deus. E quais são essas 5? Vou citar para você. A primeira delas: a vinda do Espírito é o cumprimento da promessa de Deus. Sua presença retornou ao seu povo. Segundo, por meio do Espírito, Deus capacita seu povo de formas tanto ordinárias quanto extraordinárias, fala Gordon Defee. Terceiro, o Espírito faz os muitos serem um.
Por quê? Porque ele os une. Quarto, o Espírito capacita o crente a viver a vida do futuro no presente. E quinto, o Espírito é a garantia da herança final. Gordon Defy escreve com paixão. Ele diz: o Deus vivo é um Deus de poder, e pelo Espírito o poder do Deus vivo está presente conosco e para nós. Agora preste atenção, irmãos, quando Fi ele fala sobre o batismo no Espírito, ele nos lembra que para Paulo o batismo no Espírito é parte da iniciação cristã, mas isso não nega a experiência pentecostal, claro que não, pelo contrário, reforça que todo crente deve ter uma experiência real com o Espírito. Ele não precisa ser uma experiência supérflua, mas uma experiência profunda. O Espírito Santo não quer ser não percebido, viu? Ele quer ter uma experiência a qual chamamos comunhão com a gente. A diferença entre a teologia tradicional e a pentecostal não está na existência da experiência, mas na expectativa dela. O pentecostalismo diz: se você é cristão, o Espírito Santo deve ser uma realidade viva, não uma abstração teológica. Gordon Fee também nos lembra que o batismo do Espírito, no Espírito Santo, é uma metáfora que nos lembra o batismo nas águas, um evento único, não repetível, que ocorre na convenção. Mas o enchimento do Espírito, lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 18, esse sim, ele é contínuo, repetível, uma realidade diária. O enchimento dele, o batismo dele acontece na conversão. Quando a gente se converte, a gente recebe, né, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas o enchimento dele, né, é outra coisa diferente, como fala Gordon Defy, assim, ensinando a respeito de Efésios capítulo 5 do versículo 18. A mensagem diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Pelo contrário, encham-se do Espírito. Está lá em Efésios capítulo 5 do versículo 18. Aqui está a beleza da nossa tradição pentecostal. Nós não apenas cremos no batismo no Espírito como iniciação, nós buscamos continuamente o enchimento, o revestimento de poder, a frescura da presença de Deus. Esse frescor, Gordon Fee ainda nos alerta sobre um perigo moderno. Qual é ele? É o seguinte: a igreja contemporânea, tanto carismática quanto não carismática, não vive como aqueles cuja vida aqui é determinada pela era que vem. Irmãos, olhe só, neste caso, não entendendo o que eles estão querendo dizer com esses argumentos, não domesticemos o Espírito. Não domesticemos o Espírito Santo. Ele não é uma força impessoal, não é um algo, não é uma energia cósmica como muitos pensam. Ele é a pessoa de Deus presente em nós. Terceiro, o Espírito na vida do crente individual. Como funciona este individualismo, né, de comunhão com o Espírito Santo, esse campo de atuação individual do Espírito com a pessoa? A defesa de Dan e os insights de Kinner vão nos abrir a ideia. O teólogo Craig Kinner, em seu monumental comentário Atos dos Apóstolos, um comentário exegético de 4 volumes, nos dá uma chave teológica poderosa. Kinner observa o seguinte: ele diz em sua obra: Deus dificilmente derramará seu Espírito em vasos que ele já não havia purificado. Isso significa que o batismo no Espírito Santo não é para qualquer um, é para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que já nasceram de novo, que já são limpos do Espírito. Mas ser templo não é o mesmo que ser cheio do Espírito. Craig Kinner, em suas palavras sobre Atos, enfatiza que o Espírito em Lucas Atos está especialmente associado com capacitação para a missão. Ele nota que as pessoas, na verdade, não cheias do Espírito em Atos 13, e são cheias, olha só, as pessoas, diz Craig Kinner, lá em Atos 13, as pessoas, na verdade, são cheias do Espírito em Atos 13 e são cheias de alegria quando são cheias do Espírito. Assim, melhor dizendo, o Espírito pode ser associado a diferentes coisas, mas especialmente com a capacitação para
a missão, fala o grande estudioso Craig Keener. Keener também aborda a questão teológica crucial. O batismo no Espírito acontece na conversão ou pode ser uma experiência subsequente? Sua resposta é equilibrada e profunda. Teologicamente, ele responde: em princípio, eu acredito que acontece na conversão. Recebemos acesso a todo o pacote da obra do Espírito, mas, na prática, alguns de nós apropriam isso, mas em diferentes momentos. Craig Keener, ele ilustra isso com os exemplos de Pedro e Paulo em Atos. Pedro é cheio do Espírito em Atos 2, verso 4. E ele é cheio do Espírito em Atos 4, verso 8. Ele faz parte do grupo que é cheio do Espírito em Atos 4, verso 31. Bem, isso já são 3 vezes. Paulo em o capítulo 9, verso 17, é cheio do Espírito. Irmãos, vejam a riqueza desse detalhe, a riqueza disso. O enchimento do Espírito não é um evento único e estático. É uma realidade dinâmica e repetível na vida do crente. É um relacionamento diário, é uma prática constante, né? James Dunn, em sua análise de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, mostra que todos os crentes foram batizados por um só Espírito para serem um só corpo. Mas ele reconhece que na narrativa de Lucas Atos há uma ênfase carismática distinta. O Espírito como poder para o testemunho, como revestimento para a missão, como experiência transformadora. Aqui está o coração da pregação de hoje para nós, irmãos. O batismo no Espírito Santo não é uma segunda bênção que te faz mais salvo. É um revestimento de poder que te torna mais útil, viu? Como dizia o teólogo assembleiano Antônio Gilberto, é um revestimento ou dotação de poder do alto pela instrumentalidade do Espírito Santo para o ingresso do crente numa vida de profunda adoração e eficiente serviço a Deus. E Meyer Palmer, na primeira teologia sistemática pentecostal, ele diz: o propósito do batismo no Espírito Santo é dar energia à natureza humana para um serviço especial para Deus. Irmãos e irmãs, você que ficou nesse vídeo, você pode ser salvo a não ser e não ser batizado no Espírito Santo no sentido lucano. Pode ter a vida eterna garantida e viver uma experiência cristã sem poder, sem unção, sem testemunho eficaz. Mas Deus tem algo mais para você. Gordon Fee nos lembra que a chave para a vida no Espírito, para alguns, é passar muito mais tempo em quietude, em ação de graças e louvor pelo que Deus fez e está fazendo e promete fazer, a menos tempo em introspecção, focado em seu fracasso em corresponder à lei, fala Gordon Fee. Quarto, o Espírito na igreja como comunidade da fé. Como esse Espírito trabalha, na igreja, na comunidade da fé, entre os irmãos. A dimensão corporativa do Espírito na igreja como comunidade. Agora vamos olhar para a igreja. O batismo no Espírito Santo não é apenas individual, ele é corporativo também, comunitário e eclesial. Em Atos 2, o que vemos lá? Não é um indivíduo recebendo o Espírito num canto isolado, claro que não. É uma comunidade reunida em um só lugar, diz a Bíblia. Em unidade, em oração, em expectativa. E o resultado disso? Preste bem atenção, a igreja tinha expectativas. Muitas igrejas hoje não estão recebendo porque não esperam, não buscam, não pedem. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe de Deus o Espírito Santo. A Bíblia diz assim mesmo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos que lhe pedem um pão ou um peixe, claro que você não vai dar uma pedra, uma cobra, uma serpente, um escorpião para ele. Assim mesmo, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas ao nosso filho, o vosso Pai Celestial que está no céu vos dará o Espírito Santo. Só que no contexto dessa palavra, o filho está pedindo. Igrejas atualmente não recebem porque deixaram de pedir, deixaram de acreditar, deixaram de criar expectativas a respeito disso. E o resultado? Olha só, dessa esperança, dessa reunião, dessa coletividade.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles, diz a Bíblia, línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só, apesar deles estarem todos reunidos numa coletividade ali, numa comunidade, quando o fenômeno aconteceu, as línguas foram repartidas para cada um. Dentro da coletividade houve individualismo, porque a experiência é pessoal também. É algo de Deus com a pessoa que está em comunhão com a igreja e com Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Atos 2, versículo 2 e 4, na Bíblia ARA. Note a linguagem coletiva. Toda a casa, cada um deles, todos foram cheios. O Espírito Santo não veio para criar cristãos individualistas. Claro, não estavam isolados, mas para formar uma comunidade carismática, uma igreja cheia de poder, unida no testemunho. Apesar de quem faz a distribuição é o próprio Deus. Deus distribui para cada um. Não somos nós que nos isolamos. Ele sabe distribuir. Eugene H. Peterson, em A Mensagem, traduz Atos do capítulo 2, do versículo 1 e 4, com uma linguagem que ressoa no nosso coração pentecostal. Ele diz o seguinte nessa tradução: No dia em que o Pentecoste foi completado, todos os discípulos estavam reunidos num só lugar. Sem aviso, um som como de um vento ou vendaval varreu a casa. Viu-se então o que pareciam línguas de fogo que se pousaram sobre cada um deles. Todos foram preenchidos pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes concedia a expressão. Essa é a igreja que Deus deseja. Irmãos, não há uma instituição burocrática, não um clube social, não um teatro de moralismo, mas uma comunidade do Espírito, onde o foco de Deus é trazer um fogo que queima, onde as línguas proclamam as maravilhas de Deus, onde o poder de Deus é manifesto. Gordon Fee, em Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, que é um grande livro dele, ele enfatiza essa dimensão comunitária com uma paixão teológica. Ele diz o seguinte nesse livro: ser salvo na visão paulina significa tornar-se parte do povo de Deus, que pelo Espírito nascem na família de Deus e, portanto, são unidos uns aos outros como um só corpo, cujas reuniões no Espírito os formam no templo de Deus. Deus não está simplesmente salvando indivíduos diversos e preparando-os para o céu. Ao contrário, Ele está criando um povo para seu nome, entre quem Deus pode habitar e que em sua vida juntos reproduzirão a vida e o caráter de Deus em toda a sua unidade e diversidade. E ele ainda mais diz: embora a salvação seja alcançada individualmente, fala Gordon Fee, ela raramente ou nunca é pensada simplesmente como um relacionamento a um com Deus. Embora tal relacionamento esteja incluído no pacote, certamente ser salvo significa especialmente ser unido ao povo de Deus. Deus não trabalha com exclusivismo, viu? Não, esse negócio de Deus só tá comigo, Deus só fala comigo, Deus só é comigo, é mentira, é engano. Craig Keener, em seu comentário sobre Atos, reforça essa visão corporativa, mostrando que o derramamento do Espírito em Pentecoste não foi um evento privado, mas a função da nova comunidade do povo de Deus, onde Jesus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, todos são capacitados pelo mesmo Espírito para a mesma missão. Gordon Fee também nos alerta o seguinte: em vez de abandonar os valores e estratégias da cultura moderna, a igreja, ela comprou os valores e a cultura, olha só, ela comprou os valores que a cultura eleva. Assim, a tensão celestial da igreja se tornou frouxa e caiu por terra. Entendeu o que eu disse? Em vez de, diz Gordon Fee, em vez de abandonar os valores e estratégias da cultura moderna, a igreja comprou os valores que a cultura eleva. Assim, a tensão celestial da igreja se tornou frouxa e caiu por terra, infelizmente. Irmãos, precisamos recuperar essa tensão celestial. Precisamos ser uma igreja onde o Espírito Santo não é domesticado, onde sua presença é buscada, onde seu poder é manifesto.
Então não deixe se apagar a chama, não deixe morrer essa doutrina pentecostal, essa crença, essa fé que tem história para contar. Parte 5. As línguas como evidência inicial. Confissão de Dan. O que é que James Dunn fala sobre as línguas como evidência inicial? Olha só, aqui precisamos ser honestos com a Escritura, como Dan foi honesto. O próprio Dan, James Dunn, em Jesus e o Espírito, né, Jesus and the Spirit, ele admitiu o seguinte: a favor da tese pentecostal, deve-se dizer basicamente que sua resposta está enraizada no Novo Testamento com mais firmeza do que se pensa. Você não está entendendo. James Dunn é um teólogo que transita entre liberais. James Dunn é um teólogo que tinha tudo para ser sensacionalista, para acreditar que os dons do Espírito deviam ter cessado, mas ele é fiel ao texto da Bíblia. Ele estudou com rigor o Novo Testamento, afinco, viu? Com precisão. E olha o que ele diz: a favor da tese pentecostal, deve-se dizer basicamente que sua resposta está enraizada no Novo Testamento com mais firmeza do que se pensa. Certamente é verdade que Lucas considera a glossolalia do Pentecoste como um sinal externo do derramamento do Espírito. O fato é que sempre que Lucas descreve o dom do Espírito, este é acompanhado de manifestação pela glossolalia, ou seja, pelo falar em línguas. Irmãos, isso é um erudito não pentecostal confessando que a narrativa bíblica apoia a nossa experiência. Não estamos inventando doutrinas aqui, estamos sendo fiéis ao texto. Dan, em sua análise cuidadosa de Atos, reconhece que a glossolalia é a prova física inicial, né? A initial physical evidence do derramamento do Espírito. Ele não concorda com a teologia pentecostal de uma segunda bênção, né? Ele não concorda com isso, como muitos pentecostais creem. Mas só o fato dele já apoiar e elogiar, né, essa área, né? Então, ele não concorda com a teologia pentecostal de uma segunda bênção. Lucas, ao falar em línguas, acompanha consistentemente a recepção do Espírito. A glossolalia não é um troféu de espiritualidade, como talvez muitos pentecostais até pensam. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo, sinal de que o Espírito está presente, o Espírito está presente, sinal de que a promessa se cumpre. Como diz Paulo, o apóstolo, na Bíblia, lá em 1 Coríntios 14, verso 22, diz assim: a língua é um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. O falar em línguas é uma evidência física inicial de que o Espírito Santo derramou seu poder sobre um crente. É o selo visível de uma realidade invisível. Gordon Fee, em seu comentário sobre 1 Coríntios, defende o uso privado das línguas, tanto quanto alguém desejar, mas na congregação apenas quando edifica o corpo. Ele é fiel ao texto paulino. As línguas têm seu lugar na adoração pessoal e na edificação da igreja. Ponto 6. O Espírito como presença capacitadora. A síntese de Gordon Fee. Vamos ver como é que Gordon Fee detalha, né, a presença capacitadora do Espírito. Em A Presença Capacitadora de Deus, né, que é um outro livro de Gordon Fee, Gordon Fee organiza suas conclusões em 4 grandes ênfases que reforçam a nossa fé pentecostal. Primeiro, vamos ver a primeira delas. Primeira, o Espírito como cumprimento escatológico. O futuro havia verdadeiramente irrompido no presente, como verificado pelo dom do Espírito. E como o Espírito significava a presença do poder de Deus, essa dimensão do futuro já havia chegado em certa medida. Segundo, o Espírito como presença pessoal de Deus. Para Paulo, o Espírito não é uma mera força impessoal ou influência ou poder. O Espírito não é outro senão o cumprimento da promessa de que o próprio Deus estaria mais uma vez presente com o seu povo, como ele prometeu. Ele disse que ele ia, né, como carne, como pessoa, né, como um ser que ressuscitou, mas ia enviar o Espírito Santo de volta, ia estar com eles em espírito. Terceiro, o Espírito é a salvação. A salvação em Cristo não apenas começa pelo Espírito, é a obra contínua do Espírito em cada área e avenida da vida cristã. Devemos ver o papel central que o Espírito desempenha em cada momento. Devemos observar isso. Não negligencie a obra do Espírito Santo na tua vida.
Quarto, o Espírito e o povo de Deus. A única maneira como podemos viver assim é pelo poder do Espírito. Gordon Fee conclui que com uma paixão que deveria ecoar em cada coração pentecostal. Ele diz: o objetivo final da salvação, um povo escatológico que juntos vive a vida do futuro na era presente enquanto aguarda a consumação final. E mais, ele continua dizendo: a bênção de Abraão, portanto, não é simplesmente justificada pela fé. Pelo contrário, refere-se à vida do futuro, agora disponível para judeus e gentios igualmente, alcançada através da morte de Cristo, mas é aplicada através do ministério dinâmico do Espírito. E tudo isso pela fé. Glória a Deus. Comenta um glória a Deus aí para dar engajamento nesse vídeo, se você está entendendo o que verdadeiramente é o batismo com o Espírito Santo. Seríamos mais crentes, mais missionários, mais servos, viu? Mais dedicados. Parte 6, a aplicação. O que isso significa para nós hoje? Tudo que a gente viu sobre o Espírito Santo até agora, o que isso significa, essa verdade significa para nós? Primeiro, o batismo no Espírito Santo é para você, crente. Não é para os super espirituais, não é para os que já estão santos já são santos o suficiente. É para todo aquele que crê em Jesus e deseja ser revertido de poder para testemunhar. Craig Keener nos lembra o seguinte. Ele diz: teologicamente, em princípio, eu acredito que o batismo no Espírito acontece na convenção. Recebemos acesso a todo o pacote da obra do Espírito, mas na prática alguns de nós se apropriam, ou apropriam isso, mas em diferentes momentos. Segundo, a igreja precisa do Espírito para ser igreja. Sem o Espírito, somos apenas uma organização religiosa, morta sem ele. Com o Espírito somos o corpo de Cristo, o templo do Deus vivo, a comunidade da fé em ação. Gordon Fee nos lembra o seguinte: a igreja contemporânea não vive como aqueles cuja vida aqui é determinada pela era que vem. Terceiro, a experiência do Espírito é real, não metáfora, como alguns pensam. Não psicologizemos o Espírito Santo fora da existência. Ele é uma pessoa, não uma força impessoal. Sua presença é palpável, sua unção é tangível, seu poder é manifesto. Gordon Fee, grande teólogo pentecostal, ele insiste dizendo: o Espírito não é meramente alguma força abstrata ou influência. Para Paulo, o Espírito é a presença dinamicamente engajada de Deus, revelando-se de formas maravilhosamente ordinárias e extraordinárias, através dos membros crentes da igreja capacitada por ele. Quarto, o propósito do batismo no Espírito Santo é missionário. Não é para o nosso ego, não é para nosso entretenimento espiritual, não é para ganhar dinheiro em cima disso, como muitos profetas dos dias atuais fazem, como muitos crentes fazem, como muitos profetas do Pix, como muitos profetas do lenço, como muitos profetas que ganham dinheiro em cima dos dons e manifestação. Não é para o ego, não é para monetizar, não é para o nosso entretenimento espiritual, gospel. É para sermos testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Quinto, o conhecimento do Espírito é uma realidade repetível. Como Pedro, que foi cheio do Espírito 3 vezes em Atos, nós também podemos ser enchidos, reavivados e reativados pelo Espírito. Se você parece que morreu, lembre-se, Jesus quer te renovar novamente. Essa é a linguagem, renovar. Somos preenchidos novamente, somos renovados, já somos batizados, já temos o Espírito, e quando somos cheios, falamos em línguas, somos usados, manifestamos obras, sobrenatural, somos usados na cura, na revelação, na profecia. Deus revela, Deus opera, Deus cura, faz maravilhas. Deus é Deus. Pra gente encerrar, quero concluir. Meus irmãos e irmãs, eu vos convido hoje a um altar de expectativa. Não deixemos que a teologia seca, o racionalismo frio
ou o ceticismo moderno roube de nós a realidade do Espírito Santo. Apesar de que tem muitas denominações, muitos teólogos já que não acreditam nessa atuação do Espírito, na manifestação do Espírito, nós temos um grande teólogo, James Dunn, que aplaude a doutrina pentecostal. Como diz J. Rodman Williams, ele diz o seguinte: os discípulos não foram autorizados a desfrutar a nova vida em Cristo e esquecer o mundo exterior. Ao contrário, eles precisaram de um batismo no Espírito que desse poder ao seu testemunho, de forma que outros pudessem igualmente receber vida e salvação no mundo. E como nos lembra a tradução Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, quando fala do Espírito em Romanos 8, diz assim: a vida guiada pelo Espírito de Deus é vida e paz. Que possamos dizer com o apóstolo Paulo, na tradução de J.B. Phillips: todos nós, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, fomos batizados por um só Espírito para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13, em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, que é uma tradução que foi traduzida por J.B. Phillips para o inglês moderno de sua época. E que essa realidade não fique apenas no papel, mas se manifeste em nossas vidas, em nossos lares e em nossa igreja. E como diz Peterson na Bíblia, a mensagem: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem. Pelo contrário, encham-se do Espírito. Ele fala em Efésios, a Bíblia fala em Efésios 5, verso 18. Vamos orar? Vamos buscar? Vamos receber? Que o fogo desça, que as línguas se manifestem, que o poder venha, que não se apague o fogo pentecostal. Que glória, né? Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu sou batizado para a honra e glória do nome de Jesus com o Espírito Santo. Tenho dons de profecia, de revelação, de línguas, dons de visão, tenho dons de sonhos. Tudo isso é obra do Espírito em mim. Por quê? Porque eu sou um miserável, falho, pó e cinza, pecador. Mas tenho e acredito no Espírito de Deus. Quero orar pela tua vida. Você se sente apagado, se sente morno, se sente que enterrou o Espírito de Deus na tua vida? Calma, Ele quer te renovar. Então se acomode no seu cantinho, fala com Deus, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar? Quer voltar para Jesus? E quer ter uma vida cheia do Espírito Santo novamente? Você lembra quando você era usado, era uma bênção? Deus te usava, te levantava? Ele quer te usar novamente. Então vamos orar, vamos voltar? Senhor Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Eu também, Deus, ponho minha vida à Tua disposição. Me perdoa, Senhor, Teu filho, a Tua filha que ora comigo. Deus, nos usa, nos reverte, nos enche, nos preencha. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, toma Teu filho agora, Tua filha. Senhor, meu Pai, renova a vida dela, restaura a sua fé. Escreve o nome dela no livro da vida se ela está se reconciliando contigo. Esta pessoa que está renovando a aliança, quer voltar, quer ser uma bênção, um instrumento, um vaso para a honra e glória do Teu nome. Senhor, levanta esta pessoa. Tira todo o mal da vida dela, em nome de Jesus, e faz dela um instrumento e usa para a honra e glória do Teu nome, no poder, na unção do Teu Espírito. Compartilhe esse vídeo com amigos, com pastores, compartilhe em grupos de crentes pentecostais, compartilhe no grupo da igreja, deixa Deus te usar, seja tu uma bênção. Jesus está voltando, segura a tocha, não deixa se apagar. Fique com Deus, em nome de Jesus. Basta cada palavra que tenta me amaldiçoar. Deus transforma em bênção e faz muito mais prosperar. O meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã o quê? Tem surpresa chegando, Deus está surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser do jeitinho que Deus prometeu, irmão. Se você crê ou se não crê, em convite pra festa. Família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que o meu Deus vai fazer na sua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí.
Prepare o